João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Beit Hesed, em português Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E ele então respondeu: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce sempre outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era hoje. É hoje. Hoje é o dia. Queridos, eu gosto muito da amplitude do escritor ao narrar esse épico milagre. Me parece que João enxerga essa cena não com os olhos humanos, mas ele enxerga essa cena com os olhos de Deus. Há uma mudança brusca de visibilidade. Há uma mudança entre o versículo 1 e o versículo 2. Entre o versículo 3 e o versículo 4. Olha só o que a Bíblia vai dizer: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus, judeu, subiu para Jerusalém. Apenas 3 datas, 3 festas fixas, obrigava judeus a fazerem uma romaria até Jerusalém. E eles partiam de todos os lugares do mundo antigo para cumprir essa mitzvah, para cumprir esse mandamento. Então, quando se aproximavam de Jerusalém, parecia-se o caldo de um rio que ia se engrossando quanto mais se aproximava. E quando chegava em Jerusalém, era certamente uma multidão de pessoas que se aglomeravam às portas daquela cidade. Na época de Jesus, moravam 10.000 pessoas em Jerusalém. Nos dias de festa, 300.000 pessoas subiam para a cidade sagrada. Então você imagina, 2.000 anos atrás, 300.000 pessoas indo todos para um único lugar. Há uma revelação no verso 1 que não é descrita pelo autor. Ele diz assim: tinha uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém para cumprir essa festa. Junto com ele, 300.000 pessoas. Para quem não sabe, Jerusalém possui até hoje 12 portas na sua muralha. Porém, há 2.000 anos atrás, as pessoas que iam para Jerusalém, elas deveriam entrar pela maior e mais suntuosa de todas as portas. O nome dela, Porta Dourada. A Porta Dourada das 12 era a mais alta e a mais larga.
Por que a porta dourada era mais significativa naquela época? Porque a porta dourada, ela dava direto para o templo, para o Beit HaMikdash. Se você abrir agora aí no Google, foto de Jerusalém atual, a maioria das fotos de Jerusalém, ela é tirada do Monte das Oliveiras, que aí dá para você ver toda a cidade. Algumas coisas que você vai ver nessa foto agora, não sei se o Abraão pode colocar ali. O que você vai ver nessa foto agora? Você vai ver que a cidade tem um muro, que na foto parece bem pequenininho, mas esse muro na parte mais baixa tem 30 metros de altura. E você vai perceber que dentro da cidade, preste atenção no que eu estou dizendo hoje, dentro da cidade você vai perceber um templo, que vai se destacar de todas as construções que tem lá. Por que ele vai se destacar? Porque ele tem uma abóboda, ele tem uma cúpula redonda, dourada. Aquele templo chama-se Mesquita de Al-Aqsa, é um santuário islâmico. Você vai perceber que ela é dourada, e aquilo não é pintado com spray nem com rolinho não, aquilo é ouro, e ele tem a espessura de 3 milímetros. O rei de Omã mandou, pronto, está aqui, só que a foto não é essa, é outra. O rei de Omã doou, isso é gigantesco, viu, irmãos? O rei de Omã doou ouro para cobrir toda essa abóboda. Essa mesquita é a terceira mais sagrada do Islã. A primeira é em Meca, a segunda é em Medina e a terceira em Jerusalém, porque segundo a tradição islâmica, Mohammed foi arrebatado em Jerusalém. Tradição islâmica. Essa mesquita tem 1.300 anos de idade e é patrimônio da humanidade. Na época de Jesus, ela não existia, e o que estava lá era o templo de Herodes o Grande. Era para lá que judeus do mundo inteiro se direcionavam para adorar, oferecer sacrifícios e holocaustos ao Deus de Israel. Se você olhar, e a foto, ele não achou a foto certa, se você olhar hoje, você vai ver lá dentro essa abóboda, e na reta dela, a foto tirada do Monte das Oliveiras, você vai ver uma porta, que hoje, grave bem o que eu vou dizer, hoje, essa porta está fechada, totalmente fechada de pedras. Aí, abre mais um pouco, deixa eu ficar distante para me enxergar, abre mais um pouco, por favor. Não, fecha. Eu digo abrir porque a porta não está aparecendo aqui. Não aparece aí? Pois é, mais ou menos nessa direção aqui, senhores, tem uma porta, que é essa porta, que os judeus migravam do mundo inteiro, entravam por ela para sair ali onde era o templo, porque a mesquita não existia. Essa porta hoje está fechada com blocos, e na frente dela existe um cemitério, aquelas coisinhas brancas lá no canto, aquilo é um cemitério. Quem foi que fechou essa porta? E quem foi que colocou um cemitério em frente a essa porta? Os islâmicos, quando conquistaram essa cidade, no ano 1000, durante as cruzadas, ouviu dizer que quando o Messias viesse, ele ia entrar por essa porta, ia entrar no templo de Deus, ia começar a era messiânica. Então o que os muçulmanos fizeram? O Messias vai entrar nessa porta, nós vamos impedir. Fecharam ela toda de pedra e colocaram um cemitério na frente, porque eles sabem que o Messias nunca pisaria num lugar onde estivesse pessoas sepultadas.
O que não contaram para os islâmicos é que o texto da Bíblia diz que quando o Mashiach voltar para entrar nesta porta, a primeira coisa que vai acontecer, os mortos vão ressuscitar. Eles fecharam com pedras, impedindo, mas a Bíblia diz que quando ele pisar no Monte das Oliveiras, haverá um terremoto sobre a cidade de Jerusalém, e certamente essas portas estarão abertas para que o Messias entre. Por que pessoas do mundo inteiro, quando iam para Jerusalém, eles se afunilavam, ficavam dias se afunilando nessa porta para entrar por ela? Justamente porque todos eles sabiam que aquela porta é a porta onde o Messias vai entrar quando ele vier para reinar durante 1000 anos. Todos eles sabiam. Então eles vinham em caravana, imagina, quando chegava perto da porta, se amontoavam ali, dando um passo de cada vez, todos apertados. Eu estou pregando o versículo primeiro. Olha aí, Abraão, você é demais, Abraão, olha aí, ó. Aqui na foto parece pequenininho, né? Cada pedrinha dessa tem 14 toneladas. Isso aqui é gigantesco, muito alto. Eu estou profetizando que um dia você vai lá. O Daniel vai levar vocês lá. Obrigado, Abraão. Eles vinham. Veja, tem uns umbrais até hoje. Isso aqui é da época de Jesus, tá? Eles vinham e se afunilavam aqui para entrar para cá. E olha lá, ó, era lá que estava o templo. Aqui tinha uma rampa gigantesca e eles iam em romaria até o templo. Então, existiam pessoas que juntavam dinheiro a vida inteira só para ter a honra de passar nessa porta uma vez na vida. E eles vinham, ó, apertados. Quando chegavam aqui, ninguém passava pelo meio. Ficavam 2 filas gigantes pelas laterais, porque eles queriam colocar a mão nesses umbrais. Eles colocavam a mão e diziam assim, ó: bendito seja o Deus que enviou o nosso Salvador. Bendito seja o Deus que enviou o nosso Redentor. Isso era uma honra. Pelo menos uma vez na vida eles deveriam fazer isso. O texto sagrado diz que Jesus vai para Jerusalém num dia desses. Olha a amplitude de quem escreve. Ele vê no verso 1 uma multidão de pessoas se afunilando nessa direção. Olha o que vai acontecer no verso 2. Ora, existia ali uma porta chamada Porta das Ovelhas. Olha, irmão, sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus foi chegando aqui, ó, na porta da honra, na porta da exaltação, na porta do milagre, na porta da manifestação divina, quando ele chegou aqui, ele saiu e não entrou nessa porta. Porque o verso 2 vai dizer: ora, existia ali, junto a portas das ovelhas. A porta das ovelhas, senhoras e senhores, era do lado oposto dessa. E a porta das ovelhas era a menor de todas as portas e a mais estreita de todas elas. A porta das ovelhas ficava no fundo do templo. Ou seja, a porta das ovelhas era a porta dos fundos, não a porta da frente. Olha o que Jesus faz. Quando ele vai para entrar pela porta da frente, ele tinha direito de fazer isso. É sobre ele que a porta fala. O que ele faz? Ele sai do meio da multidão e vai em direção a uma porta que ninguém queria entrar. Por que não? Porque a porta das ovelhas não tem o glamour da porta dourada. Porque a porta das ovelhas não tem a glória da porta dourada. Ou a porta das ovelhas é a menor, a mais baixa e a mais estreita. Por que ela se chama porta das ovelhas? No fundo do templo sobrou um espaço. E os sacerdotes pensaram: o que nós vamos fazer com esse espaço? Os sacerdotes disseram: ó, vamos fazer aqui 5 tanques. E vamos aproveitar a porta das ovelhas, porque quando o povo pecar, eles vão ter que trazer as ovelhas para morrer.
E eles vão entregar para nós aqui, ó, na porta das ovelhas, na mais baixa, porque a pessoa tinha que se abaixar para entrar nela. A gente pega as ovelhas que vão ser sacrificadas aqui, é muito forte isso. E as ovelhas felpudas, não dá para a gente observar se ela tem defeito na pele. A gente não pode sacrificar o animal com defeito. Então o que a gente faz? Antes de sacrificar a ovelha, a gente mergulha ela nesse tanque. E quando a gente tirar da água, o pelo vai estar baixo. E aí a gente pode examinar melhor se ela tem defeito na pele. Verso 1, havia uma festa dos judeus, multidão. Verso 2, não tem ninguém na porta das ovelhas, só Jesus. Deus nos enxerga como um todo e como um único. Ele te vê no meio da multidão. Ele escuta. Você imagina quantas orações sobem deste planeta para o céu? Imagina, são 8 bilhões de pessoas. É oração subindo direto para o trono de Deus. Deus conhece uma por uma de todas elas. Jesus sai, ele dispensa essa glória e vai para uma porta que ninguém queria ir. Me parece que Jerusalém fala de nós, porque todos nós aqui temos uma porta escondida. Todos nós aqui temos uma porta de sofrimento, de dor, de vergonha. Uma porta que quando alguém se aproxima, a gente nunca vai abrir ela para ninguém. E quando abrir, pode acreditar, vai ser uma das últimas portas que vamos abrir. Porque é na porta das ovelhas que nós escondemos nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas falhas. Todo mundo aqui tem uma porta das ovelhas. E Jesus está interessado nela nessa noite. Ele sai, você imagina assim, ele sai dali, vai para lá. Chega lá na porta das ovelhas, não tem ninguém. Ele se abaixa, passa ali e entra. Quando ele entra, ele encontra um segundo tipo de culto. Era o culto das pessoas defeituosas. Porque eram 5 tanques, Daniel. E um desses tanques não tinha nenhuma ovelha nele. Era uma multidão de gente com defeito. Verso 1, uma multidão na porta dourada. Verso 2, Jesus sozinho. Verso 3, uma multidão à beira de um tanque. Uma outra multidão paralela, ilegal, desprezada. Um outro tipo de crente que não tinha direito desta glória. Porque pessoas aleijadas, paralíticas ou com qualquer defeito, a Torá dizia que eles não poderiam entrar aqui. Eles não poderiam entrar pela porta da frente, então eles entravam pela porta dos fundos. A Bíblia diz que estavam ali, é plural, cegos, aleijados, coxos, paralíticos. Só gente com problema, só gente com defeito. Os perfeitos vão ali, os defeituosos vão lá. Observe o interesse de Jesus. Ele não está interessado nas suas virtudes, ele está interessado nos seus defeitos. Ele é salvador de defeituosos, de aleijados espirituais, de paralíticos espirituais, de cegos espirituais, de pessoas que carecem. Elas têm essa desvantagem de ter defeito, mas elas têm lá na porta dos fundos o que ninguém tem na porta da frente. Elas têm uma fé que quem está entrando nessa porta não tem. E se tem uma coisa
que Deus gosta no ser humano é essa tal de fé. Parece que é um imã que o atrai. Jesus sai do meio dessa multidão, ele não está interessado muito nisso. Ele não está interessado muito nesse glamour, você entende? Não adianta você chegar aqui e falar das coisas certas e boas que você faz. É muito maior para Deus você ter a grandeza de dizer e contar para Ele os seus defeitos. Olha o interesse de Jesus. Ele vai lá pela porta das ovelhas, entra lá, chega lá, dá de cara com um tanque cheio de lodo, com pessoas mal cheirosas. E ele entra, o que ele faz? Ele poderia parar na porta e dizer: todo mundo aí, todo mundo, olha para mim. Todo mundo agora receba a cura. E todo mundo ia ser o quê? Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Poderia ter feito, mas não fez. Ele saiu, com licença. Com licença. Opa. Com licença, senhor. Com licença. Chegou na beira. Um aleijado. Ele olhou e disse: quer ser curado? Irmãos, isso é pergunta que se faz para um aleijado? A Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Jesus tinha 31 quando chegou ali. 7 anos antes de Jesus nascer, ele já estava lá. Quando Jesus foi apresentado no templo, na frente, ele já estava lá no fundo, às 7. Quando Jesus voltou de novo para esse templo, para fazer o bar mitzvah com 12, ele já estava lá a 19. Quando Jesus começa o seu ministério na Judéia com 30, ele já estava a 37. Quando Jesus vai até lá para pregar, para fazer a obra na vida dele, ele estava com 38 anos na beira de um tanque. Como aguentar tanto tempo? Mas foi porque aguentou tanto tempo que Jesus foi lá. Você quer que Jesus venha? Então você tem que aguentar. Não importa quanto tempo demore, mas você tem que aguentar. Ele estava lá 38 anos, Jesus chega e pergunta: quer ser curado? Lembra do cego? Trouxeram um cego para Jesus. Cego. Jesus parou e falou para o cego: o que queres que eu te faça? O cego devia dizer: não, eu quero uma bengala nova com direção hidráulica, ar-condicionado. Isso é pergunta que se faça para um cego? Isso é pergunta que se faça para um aleijado? Isaías capítulo 6, só está Isaías e Deus. Deus faz uma pergunta assim, jogando ao vento: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Como se houvesse mais alguém ali. Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que será que Deus faz esse tipo de pergunta, sendo que a resposta é óbvia? É simples. Deus sabe tudo o que você precisa, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você quer que Ele faça. Não parece este homem, eu e você? Porque, por exemplo, num culto desse, que você não dá nada, mais um culto, mais um domingo, aí o Senhor desce nessa casa, olha para você e diz assim: e aí, meu filho? Ô minha filha, o que você quer que eu te faça? É só você responder. Mas aí o que você faz? Eu não estou aguentando mais minha mãe. Minha mulher está me infernizando, sabe, Jesus? Aquele marido está me tirando do sério. E aí a gente começa a falar coisas que ele não perguntou. Ele só quer saber de uma coisa:
Ele quer saber se você quer hoje, se você crê hoje. Ainda bem que Deus não fica dando ouvido às besteiras que a gente fala, porque Ele está confundindo Jesus com psicólogo. Ele começou a despejar problema, é porque vem outro na minha frente, ninguém me ajuda, aquele ali não presta, aquele ali não vale nada. Eu não perguntei nada disso. Quero saber se você crê, se você quer ser curado? Levanta, toma o teu leito e anda. Espera aí. Eu tenho certeza que Jesus se abaixou para falar isso no ouvido desse homem. Porque se ele fala aberto, levanta, toma o teu leito e anda, os outros paralíticos tudo ia levantar. Viúva de Naim, se ele chega na esquina, se ele não chega ali no caixão e manda o menino levantar, se ele ordena, morto, levanta-te, todo mundo do cemitério ia levantar. Por isso que ele vai e toca na esquife e dá uma ordem baixa, sussurrando. Sussurrou no ouvido deste homem na beira do tanque, e também vai sussurrar no seu ouvido essa semana, também vai falar na brisa esta semana no seu coração, e dizer para você não temer, porque Ele é contigo, que Ele está te contemplando à beira desse tanque, e Ele vai fazer você levantar e andar, e tudo que está atrofiado vai voltar a ser como era antes. Levanta, toma o teu leito e anda, mas é aqui, ó. Levanta, toma o teu leito e anda. Na discrição, sem chamar atenção. Não tem nada espalhafatoso aqui, porque senão todo mundo vai se envolver. E não é que ele faz distinção, é porque ele está de olho naquele homem. Levanta, toma o teu leito e anda. E sabe o que acontece? Ele sentiu um fogo lá na ponta do pé, um formigamento. Começou a vir um fogo lá debaixo dos pés, e daqui a pouco ele tal, e quando ele se ajoelhou para levantar, todo mundo que estava ao redor já ficou de olho. Opa, o anjo mexeu na água e a gente não viu. O anjo chegou aí e a gente não viu. Só que na verdade, senhoras e senhores, se ele tivesse sido tocado pelo anjo, ele estava molhado. Só que ele está seco. Então você está achando que Deus vai enviar um anjo para fazer um milagre lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu negócio? E não, está demorando, porque não é anjo que vai vir. Quem vai vir vai ser o próprio mestre. Todo mundo acha que você vai precisar ser mergulhado e sair molhado, e você vai sair diferente de todo mundo. Amém, estou sentindo a presença de Deus aqui. Levanta, toma o teu leito e anda. Olha a ordem. Levanta. Você que está prostrado, esse leito te dominou a vida inteira, ele tem a sua marca aí. Enrola ele, leva com você, e depois disso você anda. Ele não diz levanta, anda e depois vem buscar o leito. É um processo. Se você quer o milagre de Deus na sua vida, você tem que se levantar. Não se conformar. Não aceitar. Derrota não é para você. Então, áreas atrofiadas vão começar a receber vida esta semana. Coisas que não funcionavam, que não tinham mais jeito, que estão tortas e paralisadas, vão voltar à vida gradativamente essa semana. Você recebe ou só essas 3 pessoas que levantaram a mão aqui? E o leito? Por que Jesus falou para ele: pega esse leito e leva com você? Por 2 coisas. Se ele deixa o leito lá, outro vem e deita no leito. Então aquilo que não serve para você também não serve para os outros. Segundo, Jesus mandou pegar aquele leito, enrolar e botar debaixo do braço. Ele nunca mais ia precisar daquele leito. Para se deitar, não. Olhe para mim.
mas agora mais do que nunca ele ia precisar daquele leito. Sabe por que Jesus disse: enrola esse leito e bota debaixo do seu braço e nunca se aparte dele? Para aquele homem nunca mais se esquecer de onde Deus o tirou. Olha aqui para mim, se tem uma coisa que irrita Deus, é gente que se esquece de onde Deus o tirou. Gente ingrata. Por isso que tem algumas coisas na sua vida que é resquício da bomba que explodiu lá atrás. Os fragmentos te feriram e não cicatriza. Por quê? Para você nunca se esquecer de onde Deus te tirou. Me incomodo, quando eu lembro daquele lugar eu fico incomodado. É para você não esquecer de onde Deus te tirou. Aquela fase, aquele ano, aquele momento, aquele lugar, é para você não se esquecer de onde Deus te tirou.